Oi, gente! Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Meu nome é Paloma. Eu vou auxiliar o professor Rainer nessa disciplina de invertebrados 1. Espero que a gente consiga delimitar bem essa EAD. Então, hoje eu não fiz um slide. Fiz um slide, não coloquei no vídeo, porque eu queria fazer esse vídeo mais simples, um pouco, pra gente começar essa matéria, esse semestre dessa forma. Eu vou deixar para vocês depois lá no Basecamp o slide com as referências e mais algumas coisas que eu acho interessante vocês saberem. E depois vocês dão uma olhadinha. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a importância ecológica dos invertebrados. Então, primeiramente, por que existem invertebrados, quem são eles e por que eles têm essa grande importância, né? O Wilson, em 1987, ele já falava que nós precisamos dos invertebrados, mas os invertebrados não precisam da gente. E a gente consegue ver muito bem isso hoje, que a gente está enclausurado dentro de casa. Bom, os invertebrados, eles fazem parte de uma grande filogenia que ela é mais ou menos dita pelo Dan em 2014, que ele faz uma filogenia que é a mais aceita por enquanto. Então, os invertebrados, eles começam desde Quitenófera e vão até a Artrópoda. Em Inver 1, a gente vai trabalhar até Protostômia. Então, a gente vai fazer algumas mudanças. Gente, desculpa se estiver ficando confuso. Bom, a gente vai trabalhar primeiramente os invertebrados que, assim, têm mais potencial ecológico e que são mais conhecidos, são Porífera, Quinidária, Nemateuminto, entre outros, Anélida, Molusca, Nemértia, esses que vocês já conhecem muito bem. Bom, e para que esses invertebrados eles servem e eles funcionam? Muitas pessoas não têm dimensão de que estudos com invertebrados foi o que providenciou com que a gente soubesse, por exemplo, primeiramente, o que fazia o controle da expressão gênica, e sobre desenvolvimento embrionário, sobre regeneração e morte celular, sobre plasticidade, sobre quimiorrecepção, sobre transmissão de impulsos nervosos, ou seja, sobre estudos do sistema nervoso de animais, sobre sistemas de reconhecimento, sejam esses reconhecimentos químicos ou não, e sobre as doenças no geral, tantas doenças que a gente sabe que vêm de invertebrados, ou que eles são vetores, ou que eles simplesmente passam a doença e possuem. E disso a gente pode tirar muitas coisas, principalmente a descoberta dos genes ROX. Então, esse controle de expressão gênica que a gente falou, ele vem bem dos genes ROX, que a gente vai ver, mas ao longo da disciplina, quem são os genes ROX e qual a importância deles, falando mais sobre essa parte de desenvolvimento embrionário. Então, isso é para dar uma visão geral para vocês de quem são. Então, esses invertebrados que a gente vai falar, eles são muito importantes para fazer o biomonitoramento, para fazer biomonitoramento de ecossistemas, principalmente invertebrados aquáticos, em que a gente consegue ver a condição daquela água, se ela tá boa ou não, se aquele ecossistema ele tá em condições boas ou não, em questões de sustentabilidade, em questões de autorreparação,
tudo isso a gente consegue ver se tem influência dos seres humanos neles e assim por diante. A gente também sabe muito bem que os invertebrados eles são considerados os engenheiros do ecossistema terrestre, porque desde pequenininho lá atrás a gente sabe muito bem que eles fazem um papel fascinante e super único nas teias ecológicas, nas teias tróficas. Então, esses engenheiros do ecossistema, porque a gente sempre soube que eram invertebrados que faziam a parte de decomposição de matéria orgânica no solo, de nitrogenação, de voltar com várias coisas. Então, eles são de extrema importância para isso, para fazer com que a teia ecológica ela se desencadeie de uma forma correta. Então, a gente também tem alguns problemas ecológicos que são bem conhecidos, que envolvem invertebrados, como, por exemplo, o aumento da acidificação dos oceanos, que a gente pode consultar através de recifes de corais, o branqueamento desses corais e a importância que ele tem, que a gente vai falar já logo menos. E sobre até que a gente não vai tratar sobre a artrópoda aqui em ver 1, mas, por exemplo, o distúrbio do colapso de colônias, entendeu? Gente, desculpa o barulho. Então, sobre até o distúrbio do colapso de colônias, que a gente sabe muito bem em abelhas, que do nada uma colônia inteira de abelha ela acorda morta, assim. E tem vários estudos desenvolvendo sobre isso pra gente saber, porque eles têm um papel enorme, os invertebrados, então, tanto em polinização, em tudo assim, tudo. Em tudo que a gente pensar, a gente tem invertebrados no meio. Então, esses estudos, ele advém de 4 campos, que são o comportamento animal, fisiologia, ecologia e evolução. Então, como que a gente sabe que a gente está hoje, que somos? Tudo por filogenia, por evolução, pra gente saber o que veio antes, da onde que surgiu o sistema nervoso, como que se desenvolveu o sistema nervoso e a cefalização, tudo na ideia da evolução dos sistemas, olhando também pela fisiologia desses sistemas e conseguindo hoje em dia, com o desenvolvimento de várias formas de estudo, o comportamento animal. Então, a gente consegue olhar e entender como que esses animais se comportam. Então, para, assim, mostrar essa importância ecológica, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que, bem dizer, muito para assimilar, assim, e para como que eu vou falar? Para desenhar isso que eu tô exemplificando, tudo isso que eu falei para vocês. Então, por exemplo, a gente tem um artigo que fala sobre a influência da decomposição, de invertebrados na decomposição de madeira em solos. E ele vem falando como é importante, né, os invertebrados serem engenheiros de solo, tendo um estudo super fisiológico em cima deles, sobre digestão enzimática, acerca de besouros, cupins, nematelmintos, sobre minhocas e vários outros que a gente conhece da parte terrestre, né? Porque às vezes a gente fica falando e parece que são só importantes os marinhos. Às vezes eu falo muito de marinho, mas é porque eu gosto muito. E daí pode ser que vocês achem que eu só falei dele, mas não, eu gosto muito. Então, também a gente tem que entender a importância que tem os corais, os recifes de corais, que são nada mais, nada menos que poríferas e quinidárias junto, e que representam um ecossistema super rico e que abrange muitas outras espécies. Então, é um ecossistema que é necessário demais para peixes, para
outros invertebrados no fundo do mar e também como um todo, assim, porque, né, a porífera faz, as esponjas do mar, elas fazem toda a filtração da água para que elas consigam se alimentar e assim elas deixam com que o ecossistema seja uma coisa palpável para os outros animais, né? Então, eu trouxe também um artigo, e depois vocês olham no slide que eu vou deixar, que ele vem falando sobre a síntese de grandes quantidades de DMSP, que são metabólitos de enxofre, que são sintetizados por corais tanto moles quanto corais esclerotizados. E daí tem uma diferença super importante entre eles, que fazem com que tenha um equilíbrio gigantesco e muito legal, assim, nos recifes de corais. Só que, assim, a gente sabe muito bem que os recifes de corais estão ameaçados de extinção, tanto por espécies invasoras que a gente tem, muitas vezes trazidas por bases petrolíferas, assim como o coral-sol que a gente tem aqui na nossa costa brasileira. Como que chama? As plataformas de petróleo trouxeram esses corais ancorados nele de outros lugares. E esse coral-sol, ele tanto mata o coral de origem nativo, quanto mata também outros animais que viviam em simbiose com outro coral nativo. Então é extremamente, assim, trágico o que está acontecendo. E a gente também tem o branqueamento de corais, a acidificação das águas, aumentar a acidificação das águas. E, mano, isso vai trazer um impacto ambiental, assim, generalizado. Fora o problema que a gente tem tudo com microplástico nesses nichos, né? Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente tá falando de animais que as pessoas nem se tocam que são animais, porque eles olham para um coral e vão falar que, sei lá, rocha. Vi muitas pessoas falando isso já. E não, né? Tipo, uma esponja, ela é um animal, ela se alimenta e tem super uma importância para os peixes, dos peixes que a gente vai se alimentar e que vão servir de alimento para os outros animais marinhos. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar pensando nisso. A gente também tem que pensar nessa forte relação entre a complexidade desses recifes de corais e a complexidade dos animais que ele recebe. Então, tipo, quanto mais complexo, quanto menos invadido, quanto menos ele sofreu por ações antropogênicas, melhor vai ser e maior vai ser a quantidade de espécies. Mais complexa vai ser essa interação entre animais nativos, principalmente nos oceanos, que é o que eu mais gosto. Aí, a gente também tem, mostrando alguns estudos, mostrando bem a fisiologia aplicada nos estudos de invertebrados e a importância ecológica deles, em que, por marcadores bioquímicos em DNA e RNA, a gente consegue determinar o consumo de oxigênio de várias espécies costeiras. Então, molusco, craca, ouriço do mar, entre outros, tatuzinho, vários desse ecossistema que são os costões rochosos, eles conseguem viver em equilíbrio a partir dessa diferença em consumo de oxigênio, porque tem o aumento das marés, a diminuição das marés, e isso tem uma super importância também. E é isso. E daí eu também venho falar para vocês sobre o potencial biomédico e biomimético que a gente tem acerca dos invertebrados. Bom, a gente fala sobre agente antitumoral, que tem pesquisas sendo feitas a partir de células de esponjas do mar, as poríferas. A gente tem adesivos instantâneos, que estão sendo produzidos e pesquisados a partir da cola que a craca produz para se fixar nos lugares. A partir também desse estudo, tem estudos sendo desenvolvidos sobre cimentos mais rígidos a partir
da matéria orgânica de Cracas, sobre fibras ópticas baseados nas fibras das esponjas do mar. E vários outros potenciais biomiméticos que a gente tem, biomédicos, que a gente nem faz ideia, fatores de bioluminescência, fatores de células nervosas em água do mar. Opa, sorry, gente, saiu uma coisinha errada. Em águas vivas. Então a gente vê sobre essa evolução filogenética desse sistema nervoso. Então, várias aplicações, assim, a gente pode ver como um todo. A gente também pode falar tudo dos invertebrados, que são importantes também para a alimentação humana, né? Tipo, para a produção de alimentos, tanto na polinização quanto na fertilidade do solo, em que a gente tem muito aplicado e desde criança a gente aprende o quão são importantes os papéis das minhocas, entre os outros. E tudo isso, assim, então queria depois desse vídeo que vocês entendessem a importância ecológica que a gente tem dos invertebrados. Nessa aula eu tratei um pouquinho mais dos animais de invertebrados 1, mas da parte de artrópoda pra frente é gigantesco também, tem mais várias. E assim, eu mostrei pra vocês só uma pitadinha. A gente vai ver mais adentro quando a gente estiver trabalhando os filos. E daí eu explico pra vocês melhor todas essas coisas. Bom, por hoje é só. Obrigada pela atenção. Desculpa ter sido cansativo e nem ter colocado slide, mas achei que assim ia ser mais gostosinho essa primeira aula. Depois vamos melhorar nisso. Prometo pra vocês tentar melhorar. Aceito sugestões, aceito dúvidas. Eu vou deixar meu e-mail no slide, mas eu vou falar aqui pra vocês também. palomapenafirme@gmail.com. Vocês podem mandar mensagens, podem mandar e-mail, pode falar o que vocês quiserem. A gente tá aí tentando levar esse semestre EAD, assim. Vai ser um pouco complicado, mas a gente vai tentar fazer funcionar, tá? Tchau, gente. Espero que essa quarentena esteja sendo ok pra vocês. Beijinho.